Graça e paz, meus queridos alunos. Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso intensivo de teologia. E já estamos estudando o livro de Juízes. Hoje nós vamos começar vendo o propósito do livro. Há um propósito duplo do livro de Juízes. Primeiro, havia a necessidade de um líder teocrático. No capítulo 17 de Juízes, no versículo 6, se você tiver aí com a sua Bíblia nas mãos, e é muito bom que o aluno do curso de teologia, nesses poucos minutos que nós nos encontramos, não deixe de trazer a sua Bíblia quando estiver ouvindo o áudio. Claro que você pode estar ouvindo esse áudio numa situação em que você não pode ter a Bíblia em suas mãos, mas podendo, tenha a sua Bíblia, porque você vai conferir os textos que nós estamos aqui citando. Juízes 17:6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Esse mesmo refrão se repete no capítulo 18:1, 19:1 e 21:25. Então, havia necessidade de um líder teocrático. O segundo propósito é mostrar que o abandono da fé resulta sempre prejuízos incalculáveis. Então, o livro de Juízes tem muito a nos ensinar sobre liderança, e não somente sobre os acertos, mas também sobre os erros de um líder. Comparado a Josué, Juízes é um livro de contrastes. Enquanto o primeiro é um livro de sucessos, obediência e alegrias, o livro de Juízes é a própria confirmação da promessa de Deus de que a desobediência resultaria em maldição e castigo. Então, fazendo uma comparação, no livro de Josué temos alegria, no livro de Juízes temos tristeza. No livro de Josué temos uma visão espiritual, no livro de Juízes, interesses terrenos. No livro de Josué, nós temos vitória, no livro de Juízes, derrota. No livro de Josué, temos progresso, já no livro de Juízes, declínio. O livro de Josué nos mostra fé, o livro de Juízes, incredulidade. O livro de Josué fala de liberdade, o livro de Juízes fala de opressão. A introdução do livro fala da maneira como as tribos se estabeleceram em Canaã, no capítulo 1, do versículo 1 a 25. Mostra como isso se deu num largo processo que não se levou a cabo por nenhum movimento organizado, mas pela ação independente de tribos individuais. O livro em si começa no capítulo 2, versículo 6, onde se continua a narração de Josué 24 e 28. Na realidade, há uma ligeira superposição no começo, porque o capítulo 2, versículos 6 a 10, é mais ou menos uma repetição de Josué 24, 28 a 31. Então, aí nós temos o conteúdo do livro, né? O livro, ele narra uma situação que, introdutoriamente, pelo menos, né, está acontecendo na medida em que as tribos se estabelecem em Canaã. Bom, o livro nos fala sobre algumas tendências para o fracasso. O livro começa muito bem, mas a partir do capítulo 1, versículo 19, começam a aparecer as primeiras exceções. E foi o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale. Notas como essa começam a se repetir. Não expeliu, capítulo 1, 21, versículo 27, depois 28 a 33. Diante desses fracassos, o anjo do Senhor vem e os repreende, no capítulo 2, versículos de 1 a 4. Quando Deus nos dá uma ordem, essa ordem precisa ser cumprida integralmente. Esta é uma grande lição que nós podemos colher desse trecho do livro de Juízes. Deus não aceita exceção. As exceções abrem precedentes perigosos, e foi o que aconteceu com Israel. Primeiro, eles deixaram de exterminar os povos cananeus. Mais tarde, foram influenciados por eles em seus cultos idólatras. Portanto, nós aprendemos no livro de Juízes que não podemos abrir exceções à nossa vida espiritual. Então, o nosso compromisso com Deus é inegociável. Nós não podemos nos aproximar do inimigo
através de pequenas exceções que podemos abrir em nossas vidas. O livro de Juízes tem algumas peculiaridades. O livro pode ser perfeitamente entendido dentro do círculo monótono de apostasia, opressão e libertação. Nós vemos também uma peculiaridade no livro de Juízes, que é o prazer que Deus tem em usar as coisas pequenas, conforme Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 26 a 29. E você pode ver que interessante, Eude foi um juiz canhoto, no capítulo 3. Débora, uma mulher, capítulo 4 e o capítulo 9, 53. Gideão, oriundo de uma família pobre, obscura, capítulo 6. Uma grande guerra vencida com cântaros iluminados, no capítulo 7. Sangar, o camponês que venceu 600 filisteus com uma guilhada de bois, 3:31. Então nós percebemos que essa é uma peculiaridade do livro de Juízes. Como também nós vemos a presença do Espírito Santo no livro de Juízes. Otoniel, capítulo 10, versículo 10, diz: veio sobre ele o Espírito Santo. Em Gideão, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, 6:34. Jefté, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, 11:29. E Sansão, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo, capítulo 13, versículo 27. Bom, no livro de Juízes também nós temos as 7 crises principais. Há 13 juízes apresentados neste livro, ainda que Eli e Samuel são também juízes e não constam dele. Estes salvadores são apresentados em relação às 7 crises. A primeira crise. O primeiro dos juízes é Otoniel, que salvou a Israel de um rei da Mesopotâmia, cujo nome não se menciona, porém a quem chamam Cusã-Risataim, que quer dizer cusita de dupla maldade. Capítulo 3, versículos 7 a 11. A segunda crise, Eude, da tribo de Benjamim, realizou sua obra no sul. Eglon, rei de Moabe, havia se apoderado da cidade de Jericó e impôs tributo ao território adjacente. Eude traiçoeiramente matou o rei e, convocando os efraimitas, pôde achar os moabitas além do Jordão. Capítulo 3, versículos 12 a 30. A terceira crise. Enquanto isso, ao norte, os israelitas gastavam suas energias tratando de conquistar a terra, porém, sem ter muito êxito. Com o tempo, os nativos prevaleceram contra os recém-chegados e os israelitas se viram ameaçados por um completo subjugo. Nessa crise, Débora, a profetisa, e Baraque, de Cádiz, de Naftali, assumiram a direção. Houve uma batalha que terminou com uma vitória decisiva para Israel. O poder dos cananeus foi quebrado e a Palestina central ficou aberta para os imigrantes. Capítulo 4, 1 a 5:31. A quarta crise é um novo perigo que vem ameaçar a nação. Os midianitas começaram a atravessar o Jordão e, em curto tempo, os israelitas, especialmente as tribos de Efraim e Manassés, foram reduzidas a uma odiosa servidão que durou 7 anos. Da tribo de Manassés surgiu o libertador, na pessoa de um lavrador valente e patriota, temente a Deus, cujo nome era Gideão. Foi tão grande a gratidão das tribos libertadas que elas quiseram fazer a Gideão seu rei, mas ele declinou de tal honra, no capítulo 6, versículo 1, indo até o capítulo 8, versículo 32. A quinta crise está no capítulo 8, versículo 33, e sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Balaíns, e puseram a Baal-Berite por Deus. Abimeleque, filho de Gideão, como a mulher cananeia, conseguiu ser rei, depois de matar todos os outros filhos de Gideão, menos um. O reinado de Abimeleque durou 3 anos. Foi morto por uma mulher, após o que seguiu-se um período de 45 anos de tranquilidade sob a ditadura de Tola e Jair. Capítulo 8, 33 a 10, versículo 5. A sexta crise, o povo vivia mais uma vez em total idolatria, quando Deus os entregou aos filisteus e aos amonitas, outro povo que vivia a este do Jordão. Eles aproveitaram as condições instáveis em Israel e se apoderaram do território israelita. Essa servidão durou 18 anos. Mais uma vez, os israelitas se arrependeram e oraram ao Senhor no capítulo 10, versículo 10. Porém, dessa vez, o Senhor não quis atendê-los.
Isso está registrado no capítulo 10, de 11 a 14. O livramento veio por meio de Jefté, um homem rejeitado na casa de seu pai por ter sido gerado por uma prostituta. Seus irmãos o repeliram por causa disto. Jefté habitava na terra de Tobi, onde formou um exército de homens levianos. Capítulo 11, versículo 3. Vendo-se em aperto pelos amoritas, os seus meio-irmãos foram buscá-lo para lutar. 11:5. Jefté mostra sua tristeza, mas acaba cedendo. Consciente de sua dependência total de Deus para a batalha, Jefté fez um voto de que sacrificaria ao Senhor aquilo que saísse da porta de sua casa ao voltar da luta contra Amon. E para sua tristeza saiu sua filha, cantando e saltitando de felicidade pela vitória. Jefté, ao ver que era sua filha, se entristeceu e a moça passou por um sacrifício que, à luz do texto, significaria preservação para sempre da sua virgindade. Capítulo 11, versículos 30 a 40. Os efraimitas reclamaram com Jefté que não os convidou para guerrearem. Os gileaditas, unidos agora a Jefté, sofreram a provocação de Efraim, mas quando viram que não dariam conta de vencer os gileaditas, começaram a fugir, negando ser efraimitas, ao que os gileaditas lhe provaram pelo sotaque. Tinham que dizer Shibolete, porém só conseguiam dizer Fibolete. Reprovados no teste, eram mortos. Capítulo 12, versículos 1 a 7. E a sétima crise foi causada pelos filisteus ao sudoeste. Desta vez, Israel serviu aos filisteus por 40 anos. O livro descreve as façanhas de Sangar e mais detidamente as de Sansão, porém suas façanhas de arrojo pessoal não tiveram resultados permanentes. As lutas continuaram por muito tempo e terminaram com o triunfo completo de Israel, dos capítulos 13 até o 17. No nosso próximo encontro, nós terminaremos o livro de Juízes e vamos dar início ao próximo livro, que será o livro de Ruth. Então, nós contaremos com a sua audição na nossa próxima aula. Que a graça de Deus esteja com a tua vida, que a bênção do Senhor te alcance e que você, como os juízes, seja um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo para levar a palavra de libertação, de salvação para muitas pessoas. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.